Então, pessoal, que culpa tem uma pessoa de estar em uma certa religião que a gente considera uma religião não verdadeira? Que culpa essa pessoa tem? Às vezes, os cristãos eles querem falar para aquela pessoa daquela religião que a religião dela está num caminho errado. E mal sabem os cristãos que é mais errado você falar isso com uma pessoa, tá? Porque o que Jesus nos mandou fazer é pregar o evangelho. Ele não disse para a gente convencer as pessoas que as religiões delas estão erradas. Ele disse para a gente pregar o evangelho, que há o poder na pregação. O restante é obra que Deus faz. Então, como eu vou chegar para uma pessoa e mostrar a verdade para ela se eu quisesse falar sem ser por meio da pregação? É simples. Jesus disse que aquele que bate, a porta se abre. Né? O que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abre. Qual é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que pedirem. Então, se uma pessoa quer, se ela não quiser, não adianta, tá? Mas se uma pessoa quer conhecer a verdade, ou você quer falar para ela uma forma dela saber a verdade, ensine para ela sobre a sinceridade. Ou seja, um atributo que Deus ouve é a sinceridade com que se fala. Tanto que a nossa fé ela é baseada em uma confissão, né? E confessar com a boca e crer com o coração. Então, se uma pessoa quer encontrar com Deus e que ela quer saber se de fato a religião dela está correta, ela tem que ser sincera diante de Deus, baseado nessa palavra, que é aquele que bate, a porta se abre. Ou seja, se você falar para Deus sinceramente e que perguntar se aquilo que você entende como é, inspiração divina dele está certo, se você quer perguntar a Deus, seja sincero. Se tiver algum pensamento, né, algum raciocínio, algum entendimento que esteja errado, que o Senhor venha a me conduzir pelo caminho certo. Então, essa sinceridade entre o homem e Deus, com certeza é aquilo que Jesus está dizendo. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Ou seja, uma sinceridade quando se pede algo a Deus segundo a vontade dele, e quando a gente pede segundo a vontade dele, ele nos ouve e se sabemos que ele nos ouve, estejamos certos que alcançamos aquilo que pedimos, né? Então, se ele nos ouve quando a gente é sincero, quando realmente a gente está determinado em conhecer a verdade, se a gente nem sabe como, mas a gente lança essa oportunidade para que Deus possa resolver essa situação, tá? Isso é muito fácil para você ver que Deus é tão simples como um amigo conversando. Então, quando você lança esse desafio para uma pessoa, eu não posso dizer para você que a sua religião está errada, se você vai ser condenado por seguir aquilo, porque, primeiro, se você estiver na ignorância, Deus não pode levar em consideração o tempo da ignorância. Jesus mesmo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, pois está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Se Deus não iluminou aquele coração, ela só pode crer aquilo como Billy Graham diz. As pessoas não tendo a luz, ela vai seguir a luz que está mais próxima, né? A luz que, para ela tem como verdadeira. Alguns, por exemplo, os ateus têm como verdadeira a ciência ou a não crença em Deus. É uma sinceridade, porque se aquela pessoa conhecer Jesus, ela também vai ser sincera quanto àquilo que ela consegue entender sobre Deus. A sinceridade é um atributo principal. Então o cara fala, eu sou ateu, aí as pessoas se incomodam com isso. Eu não me incomodo, porque, porque ela está sendo sincera que ela não acredita, não foi revelada a ela. Como o Leandro Carnal uma vez falou, né? Eu não tenho essa fé. Não adianta você tentar colocar por goela abaixo algo que a pessoa não tem. Ela está sendo sincera quanto ao sentimento dela. Ela está sendo mais verdadeira do que a gente que tenta colocar as nossas convicções para elas, sendo que elas não podem aceitar
aquilo que foi nos revelado a nós e talvez não a elas. Então é esse primeiro passo que os limites que os cristãos precisam entender para não andar nesse imperialismo que os cristãos querem, essa imposição que os cristãos desejam, impor sobre a sociedade os seus dogmas, né? Impor sobre a sociedade aquilo que ela crê. Não, o evangelho não é uma imposição. O evangelho sempre foi um convite. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Sempre foi uma decisão pessoal de cada pessoa. É uma decisão própria, uma decisão pessoal. Não é uma decisão de uma maioria sobre uma minoria. E é isso que os cristãos, que muitas vezes tem gente ensinando na igreja que não faz ideia de que isso é verdade. Que não vão abrir mão desses discursos ridículos que fazem, né? De imposição, como se o mundo não vale nada. Porque no mundo a pessoa que está aqui fora, ela vê que tem pessoas que praticam bem, ela não vai aceitar esse tipo de afronta, até porque a religião, os cristãos não são um modelo a ser seguido no Brasil, né? Porque o que nós temos no Brasil é um monte de gente que segue cegamente pessoas que não falam nada de Bíblia. Elas conseguem condenar um cara que está dançando um passinho, né? Igual o cara botou aí, o cara dançando um passinho, ele não estava dentro da igreja dançando um passinho. E se fosse uma apresentação que parece escândalo, né? Olha, meu Deus, parece que o mundo está acabando porque o cara fez um passinho ali, né? Uma coisa que não vai machucar a vida de ninguém, não vai atrapalhar a vida de ninguém. Nossa, mas dentro da igreja, mas as pessoas se alarmam tanto com isso, mas não se alarmam quando vê os pastores pedindo dinheiro aí, extorquindo a fé das pessoas, apoiando políticos corruptos. Não, e esses daí que eram para eles repugnar, eles abraçam, fazem sinal de arminha em apoio, sabe? É ridículo. Chega a ser o cúmulo. Então, tipo assim, o passinho não é nada diante dessas afrontas que a igreja vem sofrendo. Né? O cara dança, o pastor, o cara vestido de pastor, ele nem, às vezes é um obreiro, né? Às vezes nem obreiro nem nada. Tá mostrando ali o que ele era no mundo, que ele pode fazer aqueles passinhos ali. Que aquilo ali é algum pecado? É alguma coisa? É só um ritmo e é uma pessoa dançando. Não tem, vejo nada demais nisso. Tá? É lógico que uma igreja é um lugar solene. Na igreja, eu acho que tem que haver respeito. É um lugar solene, um lugar de busca. Como Paulo diz, a gente não pode fazer as pessoas se escandalizarem. Se depender de nós, a gente não pode causar escândalo, mesmo que não seja pecado. Algo que causa escândalo, como era na época, né? Comer carne no mercado, né? Algumas pessoas achavam que aquilo era sacrificado a ídolo. Outras pessoas achavam que não, tudo é de Deus. Então, o que não come, não, sabe, não deve criticar o que come, e o que come não deve criticar o que não come, porque cada um tem a sua percepção das coisas de forma diferente, até ambos chegarem à maturidade. Então, eu não posso chegar e ficar só criticando, né? Ficar só apontando o dedo, ainda mais nessa situação. Mas o que a gente tem que falar é que a igreja é um local solene, um local de oração, um local que tem que ser respeitado. Mas a casa de Deus não é feita de cimento, de pedra. Não, não é, nós sabemos disso, né? Ninguém vai morrer porque estão quebrando a parede da igreja, ou porque atiraram e quebraram todos os pertences da igreja, atiraram no teclado, no altar. Isso não significa nada. Se lógico que se fizesse isso em Israel, né, ou então em qualquer outra religião, seria motivo da Terceira Guerra Mundial. Vai destruir uma mesquita islâmica, vai destruir uma sinagoga, precisa dar problema. Agora, quanta gente, a gente sabe que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Mas se existem lugares para dedicação à oração, é muito melhor do que na casa onde o homem coabita com a esposa, vai usar aquilo ali como igreja. Não é melhor ter um lugar reservado para ser igreja? Não, que não habita. Aí vocês vão reunir onde? Na praia? Vai ter uma hora que a prefeitura vai proibir, igual proibiu nos trens aí, que era uma bagunçada, os outros querendo descansar, né? A pessoa trabalha de segunda a sábado,
Aí aquele minutinho que a pessoa quer dormir, tá lá o crente gritando dentro do trem, achando que as pessoas são obrigadas a ouvir, tá? Imagina se todas as religiões fizessem batucada dentro do trem, ia ser uma bagunça só. Então, não tem esse desespero para pregar o evangelho. Nós temos internet, nós temos várias ferramentas de alcance e alcança quem quer. Tá aqui, ó. Estou fazendo uma pregação, vou botar no YouTube, no TikTok e ver quem quer, tá? Então, quem não quer, não é obrigado. Nós devemos saber respeitar o espaço, né, das pessoas.